Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Minhas deusas maravilhosas, para mais uma live. Vou chamar minhas deusonas para esse momento junto comigo. Quero todo mundo perto. Quero todo mundo aqui. Quem mais que eu vou chamar? Chamar. As deusonas, tudo para esse momento. Esse momento gostoso de autoconhecimento. Quem já estiver aí pode ir me dizendo se estão me ouvindo bem. É isso, vamos embora. Quem chegar, chegou. Bom dia, Kes. Eita, pau. É que esse pedestal ele não é muito seguro, não. Quem chegar, chegou. A live ela vai ficar salva. É isso que importa. O tema de hoje é pra gente entender um pouquinho a diferença entre a sexualidade comum e a sexualidade sagrada. Mas antes, eu quero recapitular um pouquinho o assunto da live da semana passada. Na semana passada, se você está chegando agora e ainda não entendeu, na semana passada nós iniciamos uma jornada, né, de autoconhecimento, a inauguração dessa escola gratuita de autoconhecimento e empoderamento feminino. Esse trabalho é um projeto que eu já executava há alguns anos atrás, desde 2021. Eu me dedicava a estar semanalmente aqui fazendo live e trazendo conhecimento a respeito de mentalidade, a respeito de prosperidade, a respeito de espiritualidade e especificamente sexualidade feminina. E estou retornando com esse projeto agora, em 2025, em janeiro de 2025, e pretendo que ele dure o ano todo, se assim a deusa quiser, né? Samara, meu amor, seja bem-vinda. Chegou na live babadeira, hein? Vamos falar de sexualidade. Então, a Escola da Mulher Selvagem tem o propósito de ser esse ambiente virtual onde a gente tem acesso a conhecimento sobre os nossos corpos, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa conexão com a gente mesma, sempre no sentido de emancipar as crenças que nos impedem de ser livres, né? Liberar essas crenças. Então, na semana passada foi a primeira live. E aí a gente falou um pouquinho o que é essa mulher selvagem, né? O nome da escola é Escola da Mulher Selvagem. Então, quem é essa mulher selvagem? É essa mulher que segue seus instintos. É essa mulher que escuta o seu corpo. É essa mulher que recusa a domesticação do seu prazer, das suas decisões, dos seus movimentos. Então, toda mulher que segue o seu instinto, que segue seu coração, é uma mulher selvagem. É uma mulher selvagem porque ela confronta, muitas vezes, o que a gente sente no nosso íntimo, confronta o que a sociedade espera de nós enquanto mulheres. E a Escola da Mulher Selvagem é justamente para a gente desconstruir tudo isso. Todas essas fórmulas prontas em que a gente acaba entrando de alguma forma. Ou absorvendo de alguma forma, né? Então, como o nosso tema, eixo desse trabalho é a sexualidade, hoje a gente vai falar um pouquinho dessa perspectiva. Por que escolher esse tema? Porque quando eu falo de sexualidade sagrada, às vezes as pessoas se confundem. E a sexualidade sagrada, ela não tem absolutamente nada a ver com uma visão puritana da sexualidade. Nós já vivemos isso na Idade Média. Nós já vivemos isso na Inquisição. Nós já fomos perseguidas por causa dos nossos corpos. Nós já enfrentamos diversas vezes a repressão desses corpos, em nome dessa santidade. O que é sagrado não necessariamente é religioso. O que é sagrado não necessariamente é santo, dentro dessa perspectiva católica, né? Seja bem-vinda, todas vocês.
Então, a gente precisa primeiro desconstruir essa palavra sagrada, né? Eu gostaria de ouvir vocês também, se vocês quiserem ir compartilhando comigo as experiências de vocês, o que vocês entendem sobre sexualidade sagrada, vai ser massa. Mas para a gente compreender a diferença, vamos primeiro analisar o que é a sexualidade comum, né? A sexualidade comum, ela tá muito pautada na construção de uma performance. Ela tá muito definida pelo prazer que se dá ao outro. Principalmente quando a gente fala de sexualidade feminina. É sempre muito articulado a dar prazer a esse outro. Mesmo que esse outro não seja esse outro homem, pode ser esse outro mulher. Mas enquanto mulheres, nós fomos educadas para satisfazer as necessidades externas a gente. Nós não aprendemos a nos priorizar. Tanto é que eu coloquei na minha bio a descrição do meu trabalho como isso, porque quando eu parei para analisar, em essência, é isso que eu faço. Ajudar mulheres a se colocarem como prioridade para que o momento que elas tenham que entrar em contato com o seu autocuidado, ela não use nenhuma desculpa para fugir disso. Porque é comum, né? Ouvir mulheres que, meu filho, meu marido, meu trabalho, e ela fica para depois. Então aqui vocês aprendem a se colocar como prioridade. E aí quando a gente fala de se colocar como prioridade, sair da sexualidade comum é justamente entender que não necessariamente nosso corpo está disponível para dar prazer ao outro. Dar prazer ao outro é maravilhoso, é incrível. A relação, ela é uma troca, mas ela não pode parar só aí. E nós somos educadas para que pare aí. O papel da mulher é... Hoje a gente fala de dar prazer, mas antes nem era esse. Antes, se a gente volta nos estudos a respeito de Idade Média, o movimento histórico que começou a perseguição com os corpos humanos, né? Naquele momento, o corpo da mulher tinha uma única função, que era procriar. E tudo aquilo que envolvesse um mínimo de satisfação com esse corpo, desde comer, até tomar banho, até se enfeitar. Mas assim, enfeitar tudo bem, mas tomar banho, gente, já foi alvo de perseguição. Por quê? Porque a higiene traz a sensação de bem-estar. E qualquer sensação de bem-estar, naquele tempo da Idade Média, era considerado heresia. Porque quanto mais prazer no corpo, a máxima era essa. Quanto mais prazer no corpo, mais afastado de Deus o ser humano estaria. Então, a perseguição ao corpo começou com esse culto à pobreza, à flagelação, começou com esse culto à imundície mesmo. E aí, isso se arrasta, de algum modo, no nosso inconsciente coletivo. E essa educação, ela vai sendo passada, modelada ao longo desses anos, onde a mulher, ela não tinha direito de escolher seu parceiro, onde a virgindade era medidor do valor dessa mulher. Mesmo com a revolução da década de 60, a gente ainda enfrenta de modo interno a dificuldade de ter uma intimidade com o nosso corpo sem culpa e sem vergonha. Então, a sexualidade comum, ela tá muito... Quando eu falo de sexualidade feminina, ela é muito articulada em dar prazer ao outro e não em se dar prazer. Se dar prazer é uma pauta recente quando a gente fala de sexualidade feminina. E aí algumas mulheres vêm ousando na contemporaneidade a respeito disso, né? De se dar prazer. Houve uma situação com uma amiga há 2 semanas e ela está muito perturbada.
Manda a live para ela, chama ela para perto. Ela tem que estar em rede de apoio, ela tem que estar próxima de mulheres que possam acolher ela, né? Que esteja mais forte para acolher ela. E isso me lembrou uma questão que é muito comum em consultório, você ter falado isso, porque eu tenho uma técnica no meu arsenal de trabalho chamada escuta do corpo. E aí algumas mulheres, elas chegam no consultório trazendo a desconexão com o prazer. Quando eu aplico essa ferramenta, que é uma ferramenta de investigação do inconsciente, da memória celular do corpo, o que eu descubro, e o que essa mulher também descobre, é que existem registros de abuso no corpo delas, não porque elas foram violentadas. Às vezes a gente idealiza a questão do abuso, trazendo pelo viés, né, daquele homem que pega a mulher num beco escuro à noite, e não necessariamente o abuso ele acontece dessa forma. Quando a gente acessa a memória celular dessa mulher, a gente descobre abuso, e a gente descobre, aí eu vou mais fundo até chegar nesse momento da cena do abuso. E aí ela descobre que o abuso foi com seu parceiro. Porque muitas vezes ela não queria fazer sexo. Mas por medo de dizer não, por vergonha de dizer não, por desconforto em desapontar essa pessoa, ela consente em fazer sexo sem vontade. O consentimento é uma coisa. O fazer sexo sem vontade é outra coisa. Por mais que a sua mente racional tenha consentido, o seu corpo, a sua vulva, não estava aberta para essa troca. Mesmo sendo a pessoa que você ama, mesmo sendo o pai dos seus filhos, mesmo sendo a pessoa com quem você divide a cama, com quem você tem intimidade, com quem divide a vida. Se naquele momento você não estava aberta para a troca sexual, o seu corpo ele registra como abuso. E aí, muitas vezes isso acontece em consultório. As mulheres elas ficam perplexas quando elas descobrem que a memória de abuso que estava no corpo dela foi, na verdade, uma memória de autoabuso. E eu estou trazendo isso para vocês porque esse episódio, esse exemplo, é reflexo do que é uma sexualidade comum, pautada na obrigação de dar prazer ao outro. E aí, muitas vezes, essa obrigação de dar prazer ao outro evita com que a gente preste atenção no nosso corpo. Evita com que a gente se permita explorar as sensações do nosso corpo. Descobrir o que a gente gosta. E esse prazer ao outro vai desde o cuidado com as atividades domésticas, com os problemas do outro que a gente resolve, com a doação de tempo, de resolução, de várias coisas. A mulher ela é condicionada sempre a estar a serviço. E quando se fala de sexualidade, é o mesmo caminho. É uma ofensa às mulheres falarem que não querem, por exemplo. E tá tudo bem a gente não querer. Por falta de educação, a gente acha que a nossa libido ela é constante e ela não é constante. A nossa libido ela é cíclica. Tem momentos do mês em que a gente sente muito mais intensidade de desejo sexual do que em outras fases, por exemplo. E o corpo do homem funciona de outra forma. Se a gente for falar aqui numa perspectiva mais heteroafetiva, né? Eu trago essa perspectiva heteroafetiva porque meu consultório, as mulheres que eu atendo, vivem esse tipo de relacionamento.
Então, como essa escola da mulher selvagem também traz a perspectiva, né, de ser uma extensão de ensino para as minhas clientes, né, uma extensão a psicoeducação que é tão importante para o crescimento, para o amadurecimento, a escola ela vem nesse lugar. Por isso que eu uso essa palavra, esses exemplos, né, heteronormativos, mas se por acaso você está se identificando com isso e você vive uma relação homoafetiva, você pode trazer seu exemplo, fique à vontade. Inclusive no meu direct, não precisa estar na live, não precisa se expor na live, mas eu adoraria te ouvir, tá? Então, minhas deusas, o objetivo de trazer esse tema, sexualidade comum e sexualidade sagrada, é para que a gente, a partir desse conhecimento, a gente comece a se questionar e a fazer pequenas mudanças no nosso dia a dia. Por exemplo, começar a ouvir o corpo. Hoje, como é que eu estou me sentindo? Hoje, como o meu corpo está se sentindo? Se você assistir a live da semana passada, eu estava com outra energia completamente. Hoje eu tô com uma outra postura, uma outra energia, um outro tom de voz. Meus cabelos estão mais esvoaçantes porque hoje tá ventando muito. Mas tá tudo diferente em mim hoje. Por quê? Porque eu já mudei a minha fase do meu ciclo menstrual. E não é de propósito, não é um personagem. É algo natural. Você também é assim. Você não é a mesma mulher o tempo todo. Então, como é que a gente espera que o nosso corpo ele responda igual ao tempo todo? Não tem como. E aí você precisa começar a validar as suas sensações. Aquilo que você sente no seu corpo. Para que você saia dessa lógica. Às vezes a gente pensa, a gente confunde, né? Que a sexualidade feminina, vista de modo saudável, de modo natural, de modo espontâneo, é aquela sexualidade performática que a indústria pornográfica nos oferece. E não necessariamente essa performance, os gemidos, as coisas todas que acontecem ali nos filmes, são sinônimos de prazer. Porque se você analisar a situação com um senso um pouco mais crítico, você vai observar que aquela performance está também a serviço do prazer do outro. Porque não existe uma forma de bolo quando a gente fala de prazer. Quando a gente fala de sexualidade humana. E o marido da amiga a assediou, alisou suas pernas, seios com a mulher dele do lado e ela ficou apavorada. Com certeza isso é crime. Isso é crime. Porque ninguém tem o direito de tocar o seu corpo sem a sua permissão, sem o seu consentimento. Então, se ela abrir um BO, um boletim de ocorrência, certamente esse homem vai responder um processo, tá? Mas essa é a parte prática da questão, mas ela precisa de autoconhecimento para lidar com isso, porque tem muitas coisas aí, né? O que foi que aconteceu na circunstância desse ambiente, onde se fala de amigas. E engraçado que eu tive um sonho essa noite a respeito disso. De uma situação bem parecida com essa que a senhora está relatando. Contexto de amigas, de reunião, né? A gente pressupõe, se é marido da amiga, pressupõe um ambiente familiar. E aí o que acontece? Por que ele teve essa liberdade de fazer isso? Que expor, né? Precisa pensar nessa exposição aí para ela entender o que aconteceu com ela, né? É bem importante, inclusive, para ela conseguir se liberar dessa memória o quanto antes, para que não vire trauma. Já deve ter virado, né? A depender de como ela lide com isso, eu realmente ficaria bem mobilizada. Fiz vários cursos de massagem, inclusive, para poder superar
marcas inconvenientes no meu corpo, né? Porque eu evitava muito contato físico. E aí o curso de massagem me ajudou a quebrar isso. Então é crime, e ela precisa estar perto de mulheres mais politizadas, mais firmes no processo de autoconhecimento para ajudar ela com esse processo. Então, hoje eu tô realmente assim, em outra energia, total. E como é para vocês? Vocês se identificam com essa questão da sexualidade comum? Vocês percebem que isso tem impacto na vida de vocês? Impactos negativos? Muitas vezes essa pressão cultural. E é interessante, né? Porque a cultura, ela define o que é certo e o que é errado. Mas uma coisa tá acima da cultura, que é aquilo que a gente sente no nosso íntimo. Então, de que forma vocês percebem também, né? Que existe um desconforto, um desequilíbrio ao viver essa sexualidade comum. E aí a gente pensa na sexualidade sagrada, né? Agora já trouxe assim a descrição básica do que é essa sexualidade comum, que é uma sexualidade pautada no prazer do outro, em satisfazer, em atender as necessidades do outro, porque se a gente pensa na gente primeiro, a gente está sendo egoísta, não é assim? E muitas vezes a gente pensa no outro, mas o outro não pensa na gente. Se a gente for ler por uma ótica heteronormativa, normalmente o que eu escuto em consultório, o que eu escuto na conversa com as minhas amigas, é que os caras, eles não se preocupam em dar prazer a essa mulher. É uma questão que precisa de reeducação por parte dos homens também, né? Porque eles foram também treinados a só receber, educados a só receber. Eles não conseguem pensar que eles também podem oferecer, né? Então há sempre esse desequilíbrio. E é uma questão de reeducação, tanto para a mulher quanto para os homens. Já percebi a ausência de lubrificação em algumas relações. Achei que o problema era eu, mas na verdade era meu corpo. Isso, perfeito, perfeito. Excelente identificação você fez. Porque aí como é que a gente fala da sexualidade feminina, né? O corpo da mulher, por receber muitas memórias ancestrais de invasão, leva um tempo maior para entrar no relaxamento, para entrar na abertura para a troca sexual. Além dessas memórias de invasão das nossas ancestrais, tem a cultura, que tem uma influência muito forte a respeito. E por mais que a gente seja bem resolvida, por mais que a gente acredite que a gente está nesse processo de desconstrução, no nosso íntimo tem uma voz ainda, tem um sistema de alarme que ainda fica segurando a gente em algum nível a respeito dessa entrega total. Então, o corpo feminino, ele precisa de tempo de estimulação para se sentir aberta. E isso não começa, gente, muitas vezes com a preliminar. Isso não começa com a preliminar. Isso começa no cultivo do relacionamento. Desde o bom dia, desde a sensação de que... Porque é um apanhado de memórias. A mulher, ela tem uma questão muito visual. Então, esse prazer, ele acontece no corpo quando a gente está com a nossa mente visualizando também. E aí acontece o equilíbrio perfeito, né? A nossa mente deseja, o nosso corpo deseja também. E aí, quando existe essa falta de lubrificação,
E a gente sabe que em outros momentos ela acontece tranquilamente, não é uma questão hormonal. A gente precisa ouvir o que essa relação ela está querendo nos dizer. Por que que nesse momento eu não estava aberta? O que aconteceu nessa situação, nessa relação? O que eu ainda estou guardando de sentimento que está fazendo com que eu não queira estar aqui? Né? Porque a gente fala de sexualidade comum, que está a serviço do outro, mas a gente pode começar a perceber a partir de agora como a gente pode receber dessa relação, né? E não necessariamente a relação conjugal, não. Às vezes pode ser uma relação casual, até porque eu quero falar sobre isso para que a ideia de sexualidade sagrada não pareça uma coisa que só acontece entre pessoas que são casadas. Não é bem assim. A sexualidade sagrada, ela vem da perspectiva e do reconhecimento de que o nosso corpo é templo do divino. Não é a própria Bíblia que diz que somos imagem e semelhança? Pois bem, não é só a Bíblia que diz isso, existem várias culturas em que o corpo é esse templo vivo, é esse altar, é o lugar onde acontece a manifestação da vida. O corpo é a própria manifestação da vida. O corpo em si é o próprio milagre. Você já parou para pensar que você, em um momento do início da sua trajetória, você era apenas uma célula? E a complexidade da vida foi articulando você para que você desenvolvesse coração, pulmão, olhos, boca, braços, pernas, todo um sistema complexo de vida acontecendo. E que, apesar disso, você não é apenas a matéria, você não é apenas o corpo, você tem uma conexão com Deus e você sabe no seu íntimo por que a gente sonha. Por que a gente sofre? Por que a gente se angustia? Por que a gente deseja? Por que a gente se alegra? Que experiências emocionais são essas que acontecem nesse corpo, nessa matéria? Então, a sexualidade sagrada, ela vem da perspectiva de que o nosso corpo é um templo sagrado. E aí, quando a gente vai para um templo sagrado, o que se requer para que a gente esteja nesse templo sagrado? Por exemplo, se eu vou num templo sagrado chamado Casa de Candomblé, eu vou me ornamentar de acordo com o que aquela casa pede. Eu não vou de preto, eu não vou com a minha cabeça descoberta, né? Se eu vou na igreja, mesma coisa. Então, como é que você vem até o seu templo sagrado? Como é que você cultua o seu templo sagrado? Tem mulheres que são casadas de papel passado, com todas as bênçãos da igreja, mas que a relação é uma verdadeira merda. E que essa mulher, ela arrasta essa relação anos a fio, sem sentir prazer, sem sentir tesão, sem sentir alegria, sem sentir admiração. Só porque ensinaram a ela que uma mulher, na verdade a sociedade já exigiu isso, que uma mulher que se separa é uma mulher de menos valor. Então a gente não tem como dizer que essa relação de casamento, onde acontece sexo sem vontade, sexo sem amor, sexo sem entrega, é uma sexualidade sagrada. Você pode ter um date hoje com uma pessoa estranha que você nunca viu na vida e a energia de respeito, a energia de gentileza, de cuidado, de entrega, de devoção pode ser tão forte a ponto de você ter uma experiência com o divino. E aí, quando a gente fala de sexualidade sagrada, é justamente trazendo essa perspectiva de que, além do seu corpo ser o templo do divino, você pode, através desse corpo, viver uma experiência divina. Realmente ver Deus. Não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas eu gosto, de vez ou outra, receber uma massagem tântrica.
E eu lembro com nitidez a primeira massagem tântrica que eu recebi. Foi num momento muito difícil da minha vida, porque foi quando eu decidi resolver o problema sexualidade na minha vida. Foi lá em 2018. 2018 foi um ano muito difícil para mim, porque foi o ano do meu despertar espiritual. Só que o despertar espiritual, ele não vem com mel. Ele não vem fácil, ele não vem leve. O despertar espiritual, ele acontece no momento que não tem mais lugar para jogar sujeira embaixo daquele tapete. E eu não sabia que o meu corpo tinha marcas de abuso. Eu não sabia o que era me autoabusar sexualmente. Por exemplo, quando as menininhas, né, estão ficando adolescentes e uma começa a perder a virgindade, outra começa a ir, vai todo mundo perdendo a virgindade, aquela que não perdeu a virgindade ainda, ela é alvo de chacota. Quantas de nós perdemos a virgindade não porque a gente estava com desejo? Muitas vezes a mentalidade ainda era infantil, mas para pertencer ao grupo das amiguinhas, e por falta de orientação em casa, por falta de educação sexual, que eu sou a favor que aconteça desde a infância, inclusive para a gente mudar o cenário da vida no futuro, a gente precisa começar a educar nossas crianças a respeito de sexualidade, a respeito de que ninguém pode tocar o seu corpo. Talvez essa moça aqui, mais para quem chegou agora, né? Mais acima teve um relato de uma mulher que estava numa reunião com a sua amiga, com o marido da sua amiga, e ele apalpou os seios dela. Isso tá errado. Quantos pais fazem isso com suas filhas dentro de casa? Tios, avós. E de alguma forma, essas meninas têm registro de abuso no seu corpo. E não falam nada para ninguém. Afinal de contas, a mulher que joga uma situação dessa no ventilador, ela ainda vai ser perseguida. Vão dar credibilidade ao adulto que fez isso e não a ela. Então eu não sabia identificar que eu tinha várias marcas de abuso no meu corpo. Eu não sabia identificar que em muitas situações eu me autoabusei para pertencer. Não porque eu queria me machucar, mas porque eu queria fazer parte. Quantas de nós já viveu isso? Quantas de nós teve a primeira experiência sexual foi um terror? Foi horrível. E como essa primeira experiência sexual impacta negativamente na nossa vida até hoje? E aí em 2018 eu estava extremamente depressiva. Eu pensava em tirar minha vida todo santo dia. E eu não sabia o porquê. E aí veio o meu despertar espiritual através do Reiki. Eu não acreditava em Deus, eu não cultuava nada, eu não fazia nada. Eu vivia no automático. A minha conexão com a natureza é o artesanato que eu faço, porque eu era hippie, sempre gostei de natureza, sempre gostei de um negócio de andar descalça, de abraçar uma árvore, sempre fui essa pessoa, de contemplar um pôr do sol. Então, esse chamado para a natureza me chamou. A espiritualidade me chamou através da natureza. E aí eu fui no auge da minha dor, do meu sofrimento, eu clamei a Deus. Eu nem sabia falar com Deus, nem rezava. Fugi da catequese com 10 anos. Fugi da catequese. Não suportava aquele negócio. O motivo de eu ir pra catequese era pra ficar com as minhas amigas. Que era como eu tinha... Era o lugar que eu dava um zigue no meu pai. Meu pai era super controlador. Não deixava eu fazer nada. Nada. Bater papo com as amigas, não podia. Era muito controle. E aí brincar, às vezes, era muito limitado. Então, para eu ter mais tempo com as minhas amigas, eu ia pra catequese, ó. Fugi da catequese rapidinho. Sempre fui assim, subversiva. Sempre fui meio problemática, entendeu? Sempre fui daquelas que só faz o que quer. Afrontosa mesmo. Sou, assumo. Mas aí... Em 2018, aí amadureci, virei adulta e não tinha conexão nenhuma com Deus. E um belo dia eu pedi a Deus uma solução, porque eu não aguentava mais acordar com aquela angústia no meu peito. E aí se apresentou o reiki xamânico para mim. E através do reiki xamânico, eu tive conexão com a espiritualidade. Com vidas passadas, com a minha identidade de bruxa. Com minha vida, com o momento em que eu fui queimada na fogueira.
com os momentos de autoabuso que eu nem imaginava que estavam ali no meu corpo. No momento do transe meditativo, que o reiki, né, a iniciação do reiki proporciona, porque tem tambor, tem maraca, tem invocação de indígenas. Então é uma energia de animal de poder, uma energia muito forte que paira naquele ar. E eu, iniciante ali, sem entender nada, eu ganhei esse curso, uma bolsa para fazer o curso de reiki, num sorteio. E aí, quando eu vou para esse curso, eu estava recém-formada em psicologia, eu falei, eu vou para esse curso para ver que terapia é essa. Chegou lá, Bangu virou, minha filha. Quando chegou lá, eu recebi, foi a galinha pulando. E aí, entrei num transe, foi meu primeiro transe, só respirando. E aí, eu acessei várias memórias escondidas na minha vida. Depois disso, eu não tive mais como fugir. Falei, ok, meu problema, meu karma é sexualidade, vamos curar, vamos curar. E aí saí me metendo nas coisas todas, ginecologia natural, Ionieg terapia, saí me metendo lá em todos os cursos de sagrado feminino que eu podia e descobri a terapia tântrica, descobri a massagem tântrica. No primeiro momento que eu fiz a massagem tântrica, eu liberei tanta dor. Era como se eu sentia que a Kundalini ia subindo pelos meus chakras, né? E à medida que ela ia passando por cada parte do meu corpo, que são os chakras, eu ia sentindo assim, explodindo uma energia. Como se tivesse uma bola de couro protegendo aquela energia. E aí, quando chegou assim no alto da cabeça, porque o objetivo da massagem tântrica é acordar a energia sexual que vai serpenteando pela sua coluna, a ponto dela sair pelo alto da sua cabeça e despertar o seu ori. Despertar em sânscrito, a gente fala de coroa de flor de 1000 pétalas. A flor de lótus, ela representa o alto da nossa coroa para os indianos, para as pessoas, né, dessa tradição. Então, quando isso aconteceu, a experiência que eu tinha era que meu corpo tinha se dissolvido, não existia mais corpo, e que tudo era eu e eu era tudo. E aí foi muito choro, foi muita limpeza, foi muita libertação, foi muita força, energia circulando no meu corpo. Hoje em dia, quando eu faço massagem, tem um tempinho que eu não faço, mas quando eu faço, vem de outro lugar. Vem de um lugar de mais leveza. Hoje eu sinto realmente essa deusa, né, acordando de modo sutil, de modo leve, de modo gostoso no meu corpo, me levando ao prazer, né, e não tanto mais aquela dor, aquele sofrimento, não tanto mais percorrendo o caminho dos traumas, porque eu já limpei muito traumas, afinal de contas são 7 anos usando o ovo de cristal na minha preciosa caverna, né, minha senhora? Então, eu tô trazendo isso para vocês, essa história pessoal, particular, íntima, porque muitas vezes você tá me ouvindo e você pode estar achando que esse problema com o seu corpo, com a sua sexualidade, com as suas emoções, isso interfere em tudo na nossa vida. Problema com a sexualidade interfere na nossa prosperidade, interfere na nossa comunicação, interfere na nossa concentração, interfere na nossa criatividade, na disposição para viver. Se você não tem prazer na vida, você não vai ter prazer na cama. E às vezes você acha que não tem solução para isso. Eu, no auge dos meus 26 anos, achei que eu tinha problema no meu corpo. Tá faltando alguma glândula, tá faltando algum hormônio, tenho algum problema, porque eu não sei o que é isso que esse povo fala, o que é prazer, que prazer é esse. Não sabia sentir prazer, sabia performar, mas sentir prazer eu não sabia. E foi através dessa perspectiva de sexualidade sagrada em que eu entendi, ok, o sexo é fonte de vida.
O sexo, ele é fonte de encarnação de vida. Ele libera uma cascata hormonal no meu corpo, mas ele também libera uma conexão com o divino surreal, onde não precisa se usar nenhum psicoativo para se conectar com Deus, com a fonte do amor incondicional. Ok, como é que eu faço isso? Começar se amando, começar respeitando seus limites, começar a dizer o que você gosta, o que você quer, quando você não quer. Vamos fazer um combinado, minhas deusas? Já que a gente tá nessa live, vamos combinar de que a gente nunca mais vai fazer sexo sem vontade? Pra agradar ninguém? E que se agradar e se priorizar, vamos eliminar essa crença de que se agradar e se priorizar é egoísmo. Vamos fazer esse trato. Tudo começa por aí. Quando a gente supera o medo de ser ruim para o outro e aceita ser ruim para nós mesmas. Não adianta você ter o melhor cabeleireiro, você ir por spa mais caro, não adianta você usar as melhores roupas e achar que isso é amor próprio, se no momento da sua intimidade você toma banho no modo automático, você não se toca, você não se explora, você não se percebe e você faz do seu corpo objeto de prazer para outra pessoa que não é você. Nenhum dos seus cremes caros, nenhuma das suas roupas de grife vale a pena, porque é no seu íntimo que você sabe que você está vivendo uma incoerência. A capa, ela não se sustenta diante de emoções danosas para o nosso corpo. Essa é que é a verdade. Eu não romantizo a sujeira, não romantizo a imundície, tá? O corpo ele precisa estar sim limpo, saudável, bem nutrido, esteticamente bonito, porque nossos olhos captam órgãos sensoriais, mas isso precisa estar em alinhamento com as nossas emoções. A gente precisa aprender a ser fiel a nós mesmas. Isso é ser mulher selvagem. É você falar, poxa, eu te amo, mas agora eu não tô com tesão, velho. Não tô com tesão. E aí? Sabe? E aí tem a questão que eu quero frisar um pouco para as solteiras. Se seu corpo é um templo sagrado, se é através dele você se conecta com o divino, se é através dele você se conecta com esse prazer, é qualquer coisa que você vai botar para dentro. A gente precisa se ouvir nesse lugar do desespero também, sabe? Do medo de ficar sozinha, do medo de ficar encalhada, e por isso vai aceitando qualquer lixo que a gente acha pela frente. A sexualidade ela entra na perspectiva da sacralidade quando tem conexão. A conexão, ela potencializa o tesão. E para ter conexão, a gente precisa ter calma. A gente precisa estar entregue. E quem é que se entrega assim, de uma hora para outra, para um estranho? Para quem não conhece? Que facilidade é essa de se entregar para quem não se conhece, para quem não sabe? Tô dizendo para você parar de ir pra sua farra, beijar na boca e namorar e paquerar e usar o aplicativo para descobrir os boy, não. Tô dizendo isso não para você não. Você quer viver isso, viva, mas poxa, respeite seu templo. Sexo é troca de energia, não só vital, mas energia espiritual também. E a depender da experiência, da vivência que essa pessoa com quem você está se relacionando, do histórico disso,
você pode estar trazendo várias cargas densas, desqualificadas de energia para sobrecarregar seu campo. Às vezes vale mais a pena você fazer um celibato, minha filha, do que você ficar trocando energia sexual com um e com o outro, material genético, com um e com o outro, com um e com outra. Pessoas com coração amargurado, com coração trancado, cheia de dor, cheia de raiva, de ódio, descontando tudo isso no sexo. E aí quer ter conexão com o divino como? A sexualidade sagrada, ela passa por esse campo da preparação do ambiente, da preparação do coração. Eu conheço pessoas que estão juntas até hoje, se conheceram em aplicativo de relacionamento e construíram de fato um relacionamento. É possível. Não que o objetivo seja construir um relacionamento, mas quando a gente tem essa intimidade, a troca sexual ela fica mais potente e fica mais sutil nesse campo da sacralidade. Então é isso, minhas deusas. Quero avisar vocês que dia 19 de fevereiro, na véspera do carnaval, é véspera do carnaval, eu vou fazer um ritual de vaporização do útero online. Para quem não conhece, a vaporização do útero é uma prática, é um tratamento da ginecologia natural, que consiste basicamente em trazer o vapor de água quente com ervas medicinais para o nosso canal vaginal, para nos ajudar a superar essas memórias de sexos abusivos, tóxicos, memórias de autoabuso, ausência de libido, desconexão com o corpo, mulheres que são muito racionais, que só vivem pensando, precisam trazer um pouco dessa consciência para o corpo. A vaporização do útero ajuda muito nisso, porque toda a nossa concentração nessa noite vai estar na nossa vulva, e ela vai acontecer dia 19 às 20 horas, você vai fazer da sala da sua casa e a gente já vai treinando essa experiência da sexualidade sagrada consigo mesma. Porque, acima de tudo, a sexualidade sagrada está em a gente se cultuar como deusas. Então, o treino começa com a gente. Antes mesmo da gente pensar em trazer isso para o nosso relacionamento, para o contatinho, a gente precisa trazer isso para a gente. Então, a vaporização do útero é um excelente caminho para começar a se conectar com a vagina de um lugar de sagrado, que é aqui na Bahia, de onde eu tô falando, o corpo da mulher ele é tão objetificado que vira pauta de chacota nas músicas daqui, né? É bem pesado o que falam a respeito do corpo da mulher. Eu amo pagode, mas sinceramente esses pagodes de hoje em dia tem sido assim muito, muito, muito tóxico. E isso reverbera no nosso inconsciente também. É uma nova cultura de exploração sexual do corpo da mulher, né? Então, a gente não sabe, ou é a virgindade, a castidade, ou é a exploração, o excesso. E a gente não consegue chegar nesse caminho do meio, que é sentir prazer, ser livre com esse prazer, mas ter autorrespeito. A sexualidade sagrada é isso. E aí a vaporização do útero, ela é esse caminho do meio, onde você compreende que você pode sentir prazer, que você pode ser uma mulher livre, que você pode ser uma mulher autêntica, porém, você não precisa ter o seu corpo explorado, exposto, ridicularizado, para você viver a autenticidade a respeito da sua sexualidade. Tá certo, minha deusa? Se você quiser participar do ritual de vaporização, eu vou liberar agora o link nos meus stories, tá? E é só falar comigo, eu te ajudo no processo de inscrição, eu mesma pego na sua mão e a gente vai fazendo passo a passo, juntas, tá certo? Eu espero ter fertilizado a sua vida hoje, a sua consciência com essas informações a respeito de sexualidade. E até a próxima segunda-feira. Eu sou Bruna Nari e assim falei.